Você já se perguntou se o jejum poderia ser a chave para desbloquear um poder espiritual inexplorado? Considere o exemplo do Antigo Testamento, especificamente uma prática anual entre os judeus, o jejum obrigatório, conforme está escrito lá em Levíticos, no capítulo 16, no verso 29. No sétimo mês, no 10º dia do mês, Deus estabeleceu que afligireis a vossas almas e não farei nenhum trabalho, seja cidadão ou estrangeiro que mora entre vós. Esse é o tão conhecido dia de Yom Kippur, também conhecido como o dia da expiação. O propósito desse jejum, observando o dia da expiação, era claro: Deus queria que seu povo refletisse a solenidade da salvação. Nesse dia, o sumo sacerdote oferecia sangue de animais para expiar os pecados do povo. Em Levíticos 16 e 24 detalha bem o processo. A palavra diz: lavarás o seu corpo com água no lugar santo, vestirá suas roupas, sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, fazendo expiação por si e pelo povo. A razão pela qual todos jejuavam era para se identificarem com o sumo sacerdote durante esse ato de sacrifício. Um cordeiro era oferecido para perdão dos pecados da nação. Além disso, Jesus deu instruções sobre a prática do jejum aos seus discípulos, conforme registrado em Mateus, lá no capítulo 6, versículos 16 e 18. E ele diz: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram os rostos para parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Esse ensinamento enfatiza a importância da sinceridade no jejum, não feito para exibição, mas como uma expressão íntima de fé e arrependimento. Essa prática, tanto em contextos históricos quanto em contextos espirituais, oferece uma reflexão profunda sobre a conexão entre o sacrifício, o perdão e a renovação pessoal. Assim, o jejum permanece como um ato discreto, visível apenas para o Pai que está em oculto, e o Pai, que vem de segredo, recompensará. Quando você se abstém de comida, tanto prazerosa como essencial, você atrai a atenção divina para a sua vida. O jejum é essencialmente um compromisso pessoal e íntimo entre você e Deus, muitas vezes realizado em privacidade. No entanto, há ocasiões em que o jejum é feito em comunidade. Por exemplo, na história bíblica, Esdras jejuou com 4.000 pessoas para resolver um problema. Esther pediu a todos os judeus que jejuassem para que houvesse uma intervenção divina. Esses exemplos mostram que o jejum também pode ser um ato de unidade e solidariedade entre os irmãos, compartilhado na busca de um propósito comum. O jejum é uma disciplina bíblica enraizada em motivações espirituais profundas. E existem vários tipos de jejum, cada um com o seu propósito espiritual, mas todos, sem exceção, precisam ser acompanhados de oração. Muitos podem pensar que a vida cristã não requer disciplina, mas na realidade, é através de exercícios espirituais que construímos a nossa força como soldados de Cristo. Jesus ensinou aos discípulos que a oração intercessória, seja pela igreja ou pela salvação de almas, sempre enfrentará resistência espiritual. E nesse contexto, o jejum pode ser comparado ao desafio de escalar uma montanha, exigindo robustez física e espiritual. Ao iniciar a prática de jejum, é aconselhável começar com passos modestos, especialmente se for a sua primeira experiência. Mas veja, mesmo um pequeno ato de fé, que pode parecer insignificante para os outros, é um passo significativo aos olhos de Deus e será honrado. Será honrado. Durante o jejum,
Não só a abstenção de alimentos é relevante, mas também a sinceridade do coração. Isso é crucial. Isso é semelhante ao homem propondo o casamento. Não é a duração da proposta que ganha, sim, a sinceridade do seu coração. Ao iniciar o seu jejum, o mais importante é garantir que seu relacionamento com Deus ele seja harmonioso e forte. Acima de tudo, Deus valoriza a sinceridade e a intensidade das suas orações, muito mais do que o tempo que você passa jejuando. Portanto, se você é novo nessa prática, você pode começar de forma simples, como jejuar pulando uma refeição. Ou também, você pode fazer o jejum judaico de Yom Kippur. No Antigo Testamento, os judeus foram instruídos a jejuar por um dia inteiro. No Yom Kippur, que começa a partir do pôr do sol e termina no pôr do sol do dia seguinte, de acordo com o calendário judaico. Esse método de contar dias, onde a noite e a manhã constituíam um dia, é mencionado lá em Gênesis 1:5. Após o pôr do sol, assim como muitos judeus fazem ao final do jejum de Yom Kippur, você pode quebrar o seu jejum com uma refeição regular. Esse método, ele fornece uma estrutura que ajuda a manter o foco espiritual, sem sobrecarregar o seu corpo, especialmente se você está apenas começando a prática do jejum. No meu ministério, eu costumo convocar muitos jejuns, muitos. E por quê? Como ensinou Jesus em Mateus, há um poder especial na unidade. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Esse princípio, ele não se aplica apenas à oração, mas também ao compromisso mútuo entre os irmãos. Pense nisso. Como planejar uma viagem de férias com um amigo. É muito mais gratificante quando você planeja, sonha e compartilha as experiências, não é? Da mesma forma, o jejum compartilhado tende a ser mais frutífero. As orações feitas em conjunto são frequentemente mais focadas e mais intensas. Além disso, jejuar com outras pessoas oferece vantagens adicionais. Vocês podem discutir dúvidas, questões e medos, não é? E se a ideia de jejuar te deixa ansioso ou ansiosa, a força de um amigo, de um irmão, pode ajudá-lo a superar esses medos. Quando você sobe uma montanha sozinho, a jornada pode ser um teste pessoal de resistência e determinação. E a vitória será inteiramente sua. No entanto, quando você faz essa escalada acompanhada, a experiência se transforma. Você abraça e celebra junto. E mais tarde, compartilha as histórias de suas conquistas aos outros. Da mesma forma, ao completar um jejum, com irmãos de oração, o sentimento de alegria ele é ampliado pela experiência compartilhada, tornando o gosto da vitória ainda mais doce. Mas é preciso jejuar com propósito. Ao se preparar para um jejum, é essencial olhar para dentro e identificar claramente a razão para a sua decisão. As motivações para jejuar são variadas e cada pessoa pode ter um motivo específico, assim como Davi teve ao enfrentar o Golias. Enquanto os outros soldados israelitas recuavam, cada um com as suas próprias justificativas, para não enfrentar o gigante, Davi foi impulsionado por um propósito claro e convincente. Jejuar não é apenas uma questão de abster-se de comida ou de dedicar-se à oração. O jejum ele é motivado por objetivos definidos. Pergunte a si mesmo: estou disposta a sacrificar meus prazeres habituais por uma causa maior? E para solidificar seu compromisso, é uma excelente prática escrever as razões pelas quais você vai jejuar. Coloque-as no papel, tornando-as visíveis e concretas. Manter suas motivações apenas na mente pode fazê-las se tornarem vagas ou confusas ao longo do tempo. Escrever suas razões também serve para aguçar o seu foco. Este exercício é simples, mas é poderoso e transforma pensamentos abstratos em um plano de ação tangível, aumentando assim as chances de manter o curso
durante o período de jejum? E quais são as preocupações sobre o jejum? Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem comer por algum tempo pode parecer assustador, não é? Há uma variedade de preocupações devido à nossa rotina de 3 refeições por dia. Muitos se perguntam se sentirão muita fome e como lidarão com as questões associadas à falta do alimento. Surgem perguntas de todo tipo, como: vou me sentir fraco? Vou ter dor de cabeça? Vou ter mal-estar? Vai faltar energia para o trabalho? Vai faltar energia para as atividades físicas? Essas e outras perguntas, elas são facilmente entendidas. Para que você não tenha esses sintomas, o que você precisa fazer? Anote aí. Você precisa planejar cuidadosamente o seu jejum. Comece o seu jejum de uma forma casual ou de uma forma negligente. É essencial planejar para alcançar o sucesso. Sem a devida preparação, as chances de falha aumentam. Evite jejuar apenas para testar os seus limites. Comprometa-se firmemente a jejuar por um dia inteiro, independente das suas circunstâncias. Transforme seu desejo por maior espiritualidade em uma ação concreta, comprometendo-se a buscar a Deus sinceramente. Ao fazer isso, você se apoiará na graça e no suporte divino. E quais são os tipos de jejum? Bom, vamos falar de alguns, existem muitos, mas eu vou abordar uns 2 ou 3. O jejum absoluto é um tipo de jejum que consiste na abstinência completa de alimentos e água. Por exemplo, Paulo adotou essa prática de 3 dias sem comida e água, logo após encontrar-se com o Senhor no caminho de Damasco. Ele ficou cego, e conforme está descrito em Atos 9, ele esteve 3 dias sem ver. E nesses 3 dias, ele não comeu e não bebeu. Não é aconselhável iniciar sua experiência de jejum com jejum absoluto. Esse método ele é apropriado para aqueles que enfrentam grande angústia ou buscam uma solução para problemas seríssimos, como superar um vício ou defender-se contra as ameaças espirituais. E não é para qualquer pessoa. Aliás, todo jejum ele deve ser feito com cautela. Se você tem alguma enfermidade, alguma recomendação médica para não jejuar, não faça, amém? É importante que você esteja bem para definir o seu tipo de jejum. Tem também o jejum líquido. Durante esse jejum, você se abstém de todos os alimentos sólidos, consumindo apenas líquido. Na Bíblia, esse é o tipo mais comum de jejum, referindo-se a pessoas que se privam de alimentos sólidos. E tem também o jejum parcial. Esse tipo de jejum envolve a exclusão de certos tipos de alimentos sólidos ou líquidos, mas não todos. Também é conhecido como jejum de Daniel, onde Daniel se absteve dos alimentos do rei, preferindo vegetais e água, conforme descrito lá em Daniel 1:12. Ele disse: peço-te que proves os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Esse jejum, ele não prejudicou Daniel e seus amigos. Em outra ocasião, conforme Daniel 3, ele novamente adotou um jejum parcial. Mas, dessa vez, ele evitou alimentos desejáveis. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo até que se passassem 3 semanas. Esse jejum especificava a exclusão de alimentos agradáveis, semelhante aos nossos doces e bolos, basicamente um jejum de sobremesas, carnes, optando por uma dieta mais vegetariana. Lembre-se, como iniciante, você está entrando em uma jornada desconhecida e deve proceder com cautela, aprendendo novas habilidades e atitudes para cuidar, tanto do seu corpo quanto da sua alma. Diversos aspectos devem ser considerados ao decidir jejuar e determinar a duração do seu jejum. Um deles eu quero comentar com você. Avalie a sua agenda semanal e mensal e identifique os dias menos adequados para jejuar. Considere eventos especiais que estejam próximos, onde o jejum pode não ser aconselhado, como feriados, casamentos. Amém? Ao começar, evite jejuns prolongados, pois é importante entender seu corpo
e como as suas emoções elas reagirão. Um jejum de um dia é um bom começo, independente do tipo de jejum escolhido como seu primeiro. Lembre-se que é um ato de fé. Deus se conhece a sua intenção e recompensará de acordo. No momento que você adquire a prática do jejum, eu encorajo você a praticar o jejum de 3 dias somente na água, porque é sobrenatural. E para fazer um jejum de 3 dias somente na água, 3 a 7 dias, antes de começar o seu jejum, você vai primeiramente pular o seu café da manhã, ou começar a empurrar o seu café da manhã para mais perto do almoço. Quanto mais tarde, melhor. Logo ao acordar, algo é muito importante. Beba pelo menos 500 ml de água com algumas gotas de limão e algumas pitadas de sal iodado. Sal iodado. Depois você pode também tomar café sem açúcar, com um pouco de óleo de coco, MCT, chás, água de coco e muita, mas muita água natural. Amém? Nesse cardápio que antecede o seu jejum, à base de água, você também precisará tirar todo o açúcar, todo o refinado e toda a comida industrializada. É importante que a sua alimentação seja o mais saudável possível. Mais saudável possível. Outra coisa que você precisa perceber é que todos os hormônios estão em ondas e o cortisol ele atinge o seu pico por volta das 8 horas da manhã, segundo os especialistas. Então você pode pensar que está com fome de manhã por causa do pico do cortisol, mas você não está realmente com fome. É apenas uma mudança hormonal e uma sensação que você tem. Basta apenas ignorar e tomar bastante água. Quando você for fazer a sua primeira refeição, certifique-se de adicionar muita verdura, muitos legumes e um pouco de carboidrato e proteína. Amém? Vamos imaginar que a sua primeira refeição ao meio-dia é ao meio-dia e a sua segunda refeição às 18 horas. Então, isso seria aproximadamente uma janela de alimentação de 6 horas, já se adaptando, né, a ficar um tempo maior sem comer. Agora, se você fizer uma janela de alimentação de 6 horas, isso lhe dá um ciclo de jejum de 18 horas, já preparando o seu corpo para total abstinência de alimento. Isso é muito bom para o seu corpo, muito bom. Se você conseguir fazer 18 horas de jejum, você vai ver resultados incríveis, especialmente no seu cérebro. Esse jejum, o resultado do jejum, ele é incrível e você se sentirá muito mais focado. E você estará mais feliz, menos deprimido, vai sentir a presença de Deus de uma forma mais intensa. E além disso, todo o seu sistema imunológico vai ficar mais forte. Amém? Uma coisa muito importante é que precisamos saber que o jejum ele deve ser sempre seguido de oração. Sempre. Jejum sem oração é uma dieta. Estaríamos passando fome por nada. Para que você não tenha dor de cabeça, eu volto a repetir, basta que você tome 500 ml de água com um pouquinho de sal iodado de manhã e um pouquinho de limão, umas gotinhas de limão, e também tomar muita água, muito chá durante o dia. Amém? Café sem açúcar também é liberado. Um pouquinho de manhã e alguns goles ao acordar, tá bom? E no mais, muita, muita, muita oração. É um tempo especial entre você e Deus. Muita palavra e muito tempo com Deus. Amém? Deus te abençoe nesse teu propósito. Comece. Se você nunca fez, você vai ver a sua vida sendo transformada. A sua comunhão com Deus aumentando a cada dia. E Deus se revelando a você como uma forma que Ele nunca se revelou. Amém? Deus te abençoe.